E aí, nonaninho, tudo bom? Hoje a gente vai trabalhar com vocês dois assuntos aí do livro 3, certo? De filosofia, da unidade 3, que é política, que é liberalismo, neoliberalismo e os regimes totalitários, tá? Gente, o que que acontece? O liberalismo, né, ele vai ser parte, né, de um movimento que vai se constituir no século XVIII, que é o iluminismo, tá? Que vai ter como uma de suas bases o pensamento liberal, a tentativa de lutar contra o chamado antigo regime, né, que é a permanência dos valores feudais, né, os seus direitos de propriedade e nascimento, né, o poder absoluto dos reis e o poder institucional, né, o poder temporal e religioso da Igreja Católica, tá? O poder político da Igreja Católica. Esses três elementos se constituíam naquilo que vai ser chamado, né, no século XVIII, de um antigo regime. E é justamente isso que o iluminismo queria combater. E uma de suas inspirações vai ser o liberalismo, né, pensado pelo John Locke e também pelo Voltaire. Tá? Esses dois pensadores vão criar as bases do pensamento liberal. A ideia de liberdade ela já existia, porém, né, a construção, né, da importância da sociedade civil, né, para lutar pela divisão dos poderes, para lutar para que o parlamento pudesse ser a principal instituição da sociedade civil, tá? Para que a sociedade pudesse deixar de ter um governo com características absolutas e acontecer a divisão das instituições e a divisão do próprio poder em si, como vai pensar aí o Montesquieu, né? O John Locke vai pensar na ideia do chamado direito de rebelião. Caso um governo não conseguisse atender às necessidades do povo, ele podia ser retirado do poder por esse mesmo povo que o colocou, tá? O John Locke também vai criar a importância do poder legislativo, vai defender, né, assim como o pensamento do Montesquieu, a divisão dos poderes. Tá? O Montesquieu vai propor a divisão dos poderes em três, o executivo, o legislativo e o judiciário, para que o poder fosse contido pelo poder. O Voltaire vai defender a liberdade de expressão, tá certo? Como algo importante para a sociedade civil, para combater as principais instituições dessa época, como, por exemplo, a igreja, tá? Que impedia a sociedade civil de pensar através do uso da razão, de pensar a ideia de liberdade, tá certo? E nesse contexto, o pensamento deles vai influenciar as chamadas revoluções democráticas ou revoluções liberais, como a Revolução Francesa, né, como a Guerra Civil Inglesa ou a Revolução Puritana, como a Revolução Gloriosa, né, vai incentivar o desenvolvimento industrial através do chamado liberalismo econômico, que vai ser pensado aí pelos fisiocratas, principalmente por dois grandes autores do fisiocracismo, que é o Adam Smith e o David Ricardo, né? O Adam Smith vai ser o pai aí do liberalismo econômico. Ele vai defender que o Estado não intervenha na economia, né? A economia deve se regular pelas próprias leis de mercado, pela oferta e pela procura, tá? Ele vai constituir as bases, né, aí do liberalismo econômico, tá certo? É interessante colocar também que o liberalismo ele vai começar, né, a defender a importância da ideia do progresso, a importância do desenvolvimento da indústria, né? O capitalismo vai começar a se desenvolver livremente, a classe burguesa vai assumir aí o controle da maior parte dos países com a sua política econômica e seu modelo, né, político de instituições e da democracia liberal vai começar a ser predominante no mundo europeu, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, certo? O imperialismo vai começar a chegar na África e na Ásia, e nesse sentido, a base da economia liberal ela vai se estabilizando e se desenvolvendo. Porém, né, o liberalismo ele vai entrar em crise em 1929, de um ponto de vista mais grave, porque crises sempre vão acontecer no sistema capitalista.
porém essas crises elas não podiam ser previstas porque elas são ocasionadas por uma contradição interna do próprio regime, né, que é movido pela concorrência, né, a concorrência gera mais concorrência, e para uma empresa concorrer com outra, ela investe em tecnologia, ela investe em desenvolvimento, né, em produtividade, e isso vai fazendo com que todos os setores da economia fiquem cada vez mais dinâmicos, e ela não pode ser controlada, tá? E de tempos em tempos, quando o consumo e a expansão do crédito não consegue atender, né, a demanda existente no mercado, acontece uma crise de superprodução de mercadorias. E foi isso que aconteceu em 1929 nos Estados Unidos da América, onde o crash, né, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, vai colocar em xeque a existência da economia liberal, do pensamento liberal. E dentro do liberalismo, outros modelos econômicos vão aparecer, outras propostas de modelo econômico vão aparecer. O agravamento dessa situação, né, principalmente nos países que foram destruídos pela Primeira Grande Guerra, principalmente a Alemanha, que foi a única culpada por esse processo, apesar do imperialismo ter feito a guerra, né, de todos os países imperialistas terem votado os créditos de guerra, de todo mundo ter participado do conflito, a Alemanha foi tida como a única culpada pela imposição do Tratado de Versalhes. E o agravamento da situação econômica vai gerar movimentos populares, né, que eram muito radicalizados, inclusive vão ser usados pelos monopólios internacionais para combater, né, as mobilizações do movimento de massas, tá? Vão criar, né, métodos radicalizados de guerra civil contra a classe trabalhadora, tá certo? E esses movimentos vão se tornar, né, partidos que vão dar origem aos regimes totalitários, o fascismo e o nazismo, tá? O fascismo vai surgir primeiro e vai influenciar todos os outros. Por isso que alguns autores tratam esses partidos como partidos fascistas, tá? Que vão defender o unipartidarismo, que vão defender ser anticomunistas, antidemocráticos, né, que vão defender a personificação do líder, que vão defender a censura dos meios de comunicação e imprensa, né, que vão defender o desenvolvimento do Estado, né, que vão defender aí também o militarismo, que vão defender o corporativismo, a incorporação das entidades de classe ao governo, tá? É interessante colocar também que esses movimentos vão defender medidas xenófobas, racistas, né? No caso do nazismo, o antissemitismo é algo muito pior, né, do que um racismo, uma xenofobia. É a justificação ideológica, né, de um extermínio, do extermínio de um povo, né, através de um pensamento ideológico, de achar-se que era superior, né, do ponto de vista racial, do ponto de vista genético, e na prática não era, certo? Bem assim. E que esses movimentos, inclusive hoje no mundo, vão ganhar muita força, tá? A extrema-direita ela voltou a aparecer em muitos países, como é o caso do Brasil, com o governo Bolsonaro, como é o caso aí dos governos fora do estabelecimento, né, como é, por exemplo, Le Pen, né, na França, como foi agora o governo Trump nos Estados Unidos da América, que teve aí muitas oposições, principalmente do movimento negro, tá certo? Como outros partidos que vão surgir no contexto da crise econômica internacional, como a Estrela Vermelha, né, na Grécia, na Itália, como a Aurora Dourada na Grécia, tá? Então, nesse contexto, né, a extrema-direita ela volta a aparecer de alguma forma, certo? O fascismo ele volta, né, a assombrar como fantasma os países democráticos, tá? Interessante colocar isso. E nesse contexto, né, aí, do período entre guerras, entre 1929, né, e o início da Segunda Grande Guerra em 1939, esses 10 anos, né, vão ser anos de muito terror, certo? A experiência principal de como esses partidos eles iriam atuar vai ser com a Guerra Civil Espanhola, tá? Onde os fascistas e os nazistas vão apoiar a destruição das cidades interioranas
e bombardeá-las na Espanha, tá? Principalmente a cidade de Guernica, onde morava o Pablo Picasso, né? Que vai se deparar aí com a USS, né? Que é a polícia, né? Ou o serviço secreto, né? Junto com a Gestapo de, de controle do nazismo, tá? E esses partidos, né, vão perseguir principalmente judeus, homossexuais, né, a esquerda, né, e vão ter aí uma ideologia de extrema direita, vão justificar, né, preconceitos, tá? Coisa que não pode ser relativizada nem justificada, né, em relação a um outro ser humano, tá? É como se a ideia de direitos humanos não existisse e esses partidos eles têm uma forma de tratar a sociedade civil de uma forma tão dura, né, que inclusive a Hannah Arendt, que é uma grande filósofa aí, do final do século XIX e início do século XX, vai construir alguns termos na tentativa de explicar aquilo que eles mesmos fizeram, né? Porém, né, é algo que vai inverter totalmente os valores morais. É algo, inclusive, que ultrapassa, né, a pior de todas as possibilidades da não existência da solidariedade humana, né? Ela vai chamar isso de um mal radical ou a banalidade do mal, né? De quando a violência ela é tão grande, né, que ela impede, inclusive, o sujeito de ter qualquer resistência, inclusive da fala, né? Da fala como um bem político. Tá? E a banalidade do mal é tão grande que os próprios sujeitos que participaram dessas atrocidades achavam que estariam fazendo um bem, inclusive aos judeus, né, aos negros, aos homossexuais, tá? Torturando eles, colocando eles em campos de concentração. Né? É como se os valores eles fossem totalmente invertidos. Aqueles que deveriam ajudar você, do ponto de vista aí do Estado, eram aqueles que faziam isso com você. Né? De tão banal que o mal se tornou. E a banalidade do mal ela vai construir, né, quando ela vai presenciar o julgamento de Weizmann em Jerusalém, que é uma das pessoas importantes aí do governo nazista, e que ela via que aquele próprio sujeito achava que aquilo que os nazistas faziam e que ele mesmo fazia como trabalho era apenas transportar pessoas, né? Ele não via nenhuma capacidade, ele não tinha nenhuma capacidade de reflexão crítica sobre aquilo que ele cometia. Por isso que ela vai dizer que a falta de profundidade com que ele explicava aquelas situações e entendia aquelas relações políticas, né, fazia com que o mal tornasse algo tão banal, que ele achava que aquilo seria normal. Tá? Por isso que ela vai construir o termo a banalidade do mal. Tá? Explicar como as atrocidades humanas podem ser feitas, né? Como, por exemplo, teve um colega da minha irmã que ele visitou, né, Auschwitz há um tempo atrás e ele sentiu-se tão mal quando chegou lá, porque ele viu, como é que eu posso dizer para vocês, eletrodomésticos, ele viu móveis, e ele viu coisas que são utilizadas dentro de casas que eram feitas inclusive com ossos e peles de crianças judias, como um abajur, uma cadeira, certo? Como uma mesa, tá? E ele chegou perto, o que é isso? É osso? Né? Aí o rapaz que toma de conta lá no meio diz, é osso de criança judia, é pele de criança judia, para você ver a atrocidade que o ser humano consegue fazer com o outro, né? Espero que isso nunca mais volte a acontecer na história da humanidade, né? Que o fascismo e o nazismo passem bem longe de todos os países, né? E como é que isso pode acontecer, tá? Então, o liberalismo, né, ou melhor dizendo, aquilo que o liberalismo vai se tornar, que é o neoliberalismo, que inclusive vai começar a entrar em prática, né, com a decadência do chamado estado de bem-estar, né, o neoliberalismo vai surgir com duas escolas, com a escola de Chicago, que vai surgir nos Estados Unidos na década de 70, sob a influência do Milton Friedman, né, e a escola austríaca, que vai ter influência aí do Friedrich Hayek, né, do von Mises, né, e de muitos intelectuais que vão surgir aí na Áustria. E é interessante colocar, né, que não é necessário, né, segundo os próprios criadores da escola
de Chicago e da escola austríaca, né, um governo democrático para o neoliberalismo existir. E ele vai ter como laboratório o Chile de Pinochet em 1976, né, onde a equipe do Chicago Boys, que fez uma aliança política com o Pinochet, vai aplicar no Chile pela primeira vez as práticas neoliberais, né, e a sua política econômica como um laboratório, que inclusive o Chile começa a questionar essa política econômica e a forma como a sociedade se organizou no contexto da ditadura, e agora propôs o surgimento de uma nova Constituição que modificasse as bases tanto da questão educacional como da questão econômica, que eram advindas aí do governo Pinochet, ainda eram advindas do governo Pinochet, tá? E tudo isso vai se iniciar com a aplicação do neoliberalismo nos anos 70. E, né, é interessante colocar que existe a impossibilidade, não existe uma incompatibilidade entre um regime autoritário, inclusive de caráter nazifascista, como o que aconteceu na Alemanha e na Itália, com o neoliberalismo, né, que é a utilização da privatização, né, que eram os monopólios que privatizam as empresas, né, que é a ideia do que seria o Estado mínimo, né, porém esse Estado em relação àqueles que trabalham, àqueles que lutam e àqueles que se organizam politicamente no movimento de massas ou nos chamados movimentos sociais, é duro, forte, repressor, tá? Luta para a retirada de direitos, para o sucateamento, né, da esfera pública e dos seus serviços essenciais, na destruição do chamado estado de bem-estar, né, de serviços importantes como a previdência, como a seguridade social, né, como a educação, a saúde, certo? A privatização dos serviços públicos, tá? Para dizer que inclusive não funciona e não presta, precisam ser privatizados, tá? Existe a repressão aos movimentos sociais, que inclusive foi muito contestado nos anos 80, né? Na perseguição feita pela Margaret Thatcher aos movimentos sociais, pelo Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra, né? O primeiro LP, né? Primeiro EP, né, da banda Iron Maiden, que é uma das bandas que eu gosto, inclusive, né? É a Margaret Thatcher no chão e o Ed, que é o mascote da banda, pisando em cima dela, né? E a classe operária inglesa, ela fez um debate muito grande nos anos 80, né, sobre a corrosão que o neoliberalismo fez nos direitos trabalhistas, tá? E as bandas, inclusive da época, criticavam, né, aí o movimento neoliberal, certo? Criticava a política econômica e também, né, o modelo político neoliberal, tá? Então, as principais características do liberalismo são o Estado mínimo, certo? Mas para a regulamentação das empresas e também para a repressão aos movimentos sociais e a retirada dos direitos, ele é forte, certo? Nesse sentido, para romper com o poder dos sindicatos, como vai colocar o David Harvey, né, e o Perry Anderson, que são dois grandes autores e críticos do neoliberalismo, tá? Inclusive, o David Harvey vai escrever um livro muito bom sobre o neoliberalismo, para quem quiser ter acesso, é uma ótima leitura, tá? Então, é interessante colocar que essas características vão estar na avaliação de vocês. A ideia de Estado mínimo, né? Mas para os movimentos sociais e para os sindicatos e para aqueles que lutam por direitos, né? O Estado ele é interventor, ele é forte, né? Ele é repressor, ele retira direitos, ele pensa em planos de austeridade, ele visa a privatização, né, dos principais setores estratégicos da economia e naquilo que ele puder fazer, tá? Principalmente a entrega das empresas nacionais ao capital internacional, né, às multinacionais e às principais empresas do mundo, né, aos monopólios, tá certo? Também são características aí do liberalismo, repressão aos movimentos sociais, tá? Estado mínimo, política de privatizações, tá? A economia se regula por ela mesma, também é uma continuidade, né, do debate existente no liberalismo, né, tentar diminuir o investimento e a máquina do Estado na esfera pública, né, sucatia aí os serviços públicos essenciais de saúde, de educação, de moradia, tá? Para que eles sejam privatizados,
tá certo? Então essas são as principais características aí do neoliberalismo. Então estudem elas vão ser importantes para a prova, tá? Porque vai acontecer uma ingerência mínima, né, do Estado na economia, porém esse Estado, em relação aos movimentos sociais e a sua repressão a eles, vai ser bem forte, tá? Então, gente, a gente encerra a nossa aula por aqui, né? Estudem as características do neoliberalismo, estudem o que é a banalidade do mal, estudem, né, aí a ideia de mal radical da Hannah Arendt, que também vai cair na avaliação de vocês, as características gerais dos regimes totalitários, além do neoliberalismo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, né? Um bom final de semana. Vai ter um ACzinho aí para ajudar a complementar as atividades de vocês, tá? Para ajudarem a vocês a estudarem para avaliação, né? E até a próxima aula. Tchau, gente. Um abraço a todos.